Olá, boa noite a todos, a todas. Hoje é a nossa palestra e meditação número 158, dia 30 de outubro de 2024. Como a gente faz toda semana, normalmente, às quartas-feiras, nós trazemos um tema que surge para mim durante a semana, que a gente aborda durante o início do nosso encontro, e depois nós fazemos uma meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é uma forma de terapia que a gente faz todas as noites. Terapia assistida por seres de luz, né? O tema de hoje chama-se o Destino Manifesto, entre aspas, Destino Manifesto entre aspas, que é uma filosofia aplicada em várias situações. O nosso tema é o Destino Manifesto do ser humano, como um despertar da consciência, uma iluminação espiritual. Olá, tudo bem? Esse encontro é bom porque a gente vai encontrando pessoas amigas de longas datas, né? De outros, apesar de estarmos numa rede. Muito bem. Então, o que vem a ser o Destino Manifesto? Se você pesquisar sobre isso aí, tem bastante assunto sobre esse tema. Por isso que eu coloquei grifado entre aspas, né? Então se refere a uma manifestação do seu destino. Então vamos dar alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, né? De acordo com a Bíblia judaica, o povo hebreu é o povo escolhido de Deus, Javé. Então isso aí é um exemplo de que o povo hebreu acredita nesse destino manifesto como o povo escolhido de Deus, né? Algumas religiões, principalmente religiões evangélicas, neopentecostais, as pessoas acreditam, né, que eles são os povos escolhidos de Jesus, né? Que quando desencarnarem, Jesus vai salvar só aquelas pessoas daquela religião, né? Evidentemente, isso aí é uma distorção de uma realidade, né? O que nós estamos querendo aqui salientar é que nós, seres humanos, todos nós temos um destino, né? Como fala no Espiritismo, o destino de ser humano é ser um anjo, né? Ou um ser espiritual, um ser angelical. É nessa proposta que a gente vai abordar o tema de hoje à noite, né? Neste planeta escola que a gente chama de Terra, a Mãe Gaia, a gente acostumou com o mundo da dualidade dominado pelas trevas, na realidade, né? Então, as guerras, a fome, a miséria, o sofrimento, a violência, tudo isso ficou normal, né? Virou normal. Mas isso não é normal. Isto é uma característica de um planeta, de uma humanidade ainda num estado primitivo
do ponto de vista social e espiritual. Ele pode ser até desenvolvido tecnologicamente, como a gente vê hoje, nesse último século, né? Mas se você analisar o ser humano de uma forma humanística, você vê que o que prevalece é o negativo, né? Isso é uma fase transitória, né? E isso é muito bem explicitado no livro Apocalipse, que significa revelação de João, né? E algumas doutrinas religiosas entram em muito mais detalhes também. Quer dizer, a gente está nessa fase de dualidade, de livre-arbítrio, que é o que a gente conhece nos últimos milênios, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 milênios. E a previsão durante a era de Aquários, quer dizer, do ano 2000 ao ano 4000 aproximadamente, a Terra, a Mãe Terra, que é uma consciência chamada Gaia, e a sua humanidade, a gente não pode esquecer que nós fazemos parte de Gaia. Não existe uma separação entre a consciência de Gaia e a consciência humana como uma humanidade, como um todo. É por isso que o teólogo e filósofo famoso Pierre Teilhard de Chardin cunhou o termo noosfera, a mente nous da esfera da Terra. Então, à medida que as pessoas vão se debruçando sobre o seu destino como um ser espiritual, ele começa a testemunhar a natureza como divina, a Mãe Terra como um organismo vivo, e nós seres humanos sendo as bactérias desse planeta, desse organismo. A gente começa a enxergar o nosso Sol, o Logos solar, como uma divindade criadora, né? Isso é uma questão muito verdadeira e científica, não é uma questão de fé. A gente só tem vida neste planeta por causa da energia do Sol, da luz, do calor, da vibração. E a tendência ao longo se espera não de alguns séculos futuros, que a humanidade entre em um novo patamar de consciência. Quer dizer, que ele manifeste um novo destino de uma expansão da consciência, de um despertar espiritual, né? Existe um fator importante para esse evento acontecer, que é o retorno do planeta Nibiru, planeta dos Anunnakis, né? Que no livro Apocalipse é chamado de Absinto, que é um planeta vermelho, imenso, que traz grandes situações caóticas, planetárias, o seu retorno à órbita solar, passando ali entre Marte e Júpiter, onde nós temos o cinturão de asteroides. Então, a partir desse momento, é que haverá uma separação, como é explicitado no livro Apocalipse, e também em vários livros espíritas, onde existe a separação do joio do trigo, né? Do ponto de vista da evolução das almas. Então, as almas mansas, como Jesus falou, né, serão os mansos que herdarão a terra, são pessoas que se iluminaram durante esse período que deve ir até o ano 3600, da nossa era de Aquários. Então, no presente momento, que a gente deve procurar
como seres buscadores, porque se você assiste a esse tipo de palestras, de vídeos, é porque você está numa busca espiritual e normalmente já significa que você é uma alma antiga, uma alma velha, como se diz, né? Com muitas experiências de encarnações neste planeta. Então, evidentemente, essa manifestação do destino, ele ocorre de uma forma sincrônica com as energias cósmicas, né? Então a gente sofre, embora sem perceber, uma influência em vários níveis, a influência cósmica dos astros, da Lua, do Sol. Temos uma grande parcela que a gente carrega, trazida das nossas experiências, de outras vivências, de outras encarnações. Nós sofremos influência genética, biológica dos nossos antepassados. Temos a influência da cultura, do país, da religião, se for o caso de onde nós nascemos. Enfim, é uma coxa de retalhos, né? É um quebra-cabeças com muitos fatores, muitos vetores que influenciam a nossa psique de forma individual. Mas isso também vai se abrangendo a níveis coletivos maiores, mais amplos. De tal maneira que após algumas encarnações e o surgimento de outras almas velhas, como a gente já vê de crianças iluminadas, né? Que já estão na busca de um outro paradigma, sem muito apego ao mundo da matéria, a manifestação do ter, né? Como destino, né? Então, à medida que as vibrações das estrelas, das constelações, vão se sutilizando, ela vai alterando nosso modo de pensar. Se você imaginar o ser humano como um robô biológico cósmico, né, um robô cósmico, a gente vai recebendo os downloads, como a gente recebe nos nossos telefones, computadores, etc. Sempre que tem novas liberações, a gente vai atualizando o software e ativando o hardware, né? Então, de forma análoga, é o que acontece de uma perspectiva macrocósmica, de influências magnéticas das estrelas, da configuração dos planetas, que vai alterando a psique humana. Então, a gente vai, sem perceber, de forma progressiva, né, para quem está na busca espiritual, é claro, vai percebendo novos chamados da consciência através do que a gente se chama de intuição. E a intuição é a nossa voz interior, né? É muito importante as pessoas desenvolverem uma trindade importante que é chamada de chamatrina, que são 3 energias que brotam do coração humano. Os nossos corações, do nosso coração é onde surgem os nossos pensamentos. O Instituto HeartMath fez descobertas que mostram que o coração, além de ser uma bomba hidráulica, entre aspas, ela também é um gerador toroidal de campos magnéticos que alimentam o cérebro. E foi descoberto recentemente, como você sabe, que o coração possui neurônios, então ele entra na categoria de cérebro. Então nós temos cérebro na cabeça,
temos cérebro também no nosso intestino, né? Tem uma inteligência muito grande no intestino. Então, à medida que a gente vai na nossa busca espiritual, a gente vai pelo autoconhecimento, não confundir o autoconhecimento com o conhecimento intelectual vazio, né? É um conhecimento voltado para a expansão da consciência. E à medida que você desenvolve essa consciência, pelo autoconhecimento, você naturalmente começa a brotar um coração mais amoroso, mais compassivo, né? Todas as pessoas sábias são pessoas amorosas, pessoas humildes. Não quer dizer que são bobas, né? São pessoas humildes, no bom sentido da palavra. E isso traz um sentimento de poder, né? E aí essa combinação de sabedoria, amor e poder é o que faz você transcender o mundo da dualidade. Então, à medida que a gente vai nessa caminhada, né, espiritual, que ela não é resumida a uma encarnação, né? Isso é um processo de várias encarnações de uma vida. Quando eu falo de uma vida, eu não estou falando de uma vida encarnada, estou falando de uma vida, de um patamar de várias vivências, várias encarnações neste planeta. Então, quando você consegue perceber que o seu destino é a iluminação, então você começa a priorizar naturalmente, sem esforço, apenas as coisas que lhe trazem, que lhe orientam, que lhe ajudam a sua jornada espiritual. Essa ajuda, nessa busca, ela tem a cocriação, vamos chamar assim, de seres de luz. Como você percebeu, existe nas últimas décadas um surgimento enorme de seres de luz, conhecidos por pleiadianos, sirianos, arcturianos. Tem também seres involutivos, né, que atrapalham o despertar da consciência, que são, por exemplo, os Anunnakis, tem ligado aos arcontes negativos, enfim. Você poderia perguntar, mas por que esses seres de luz estão surgindo só recentemente? É tudo devido a uma questão de vibração do planeta, né? Nós estamos imersos desde o ano 2012, pelo calendário maia, recebendo uma irradiação de uma das estrelas Alcione das Pleiades, azul e branca. Então, essa vibração azul, ela traz um sentimento de poder. Por isso que o arcanjo Miguel é azul, com a sua espada azul, né? Aquela simbologia arquetípica. E o branco, que é uma energia de paz. Tanto é que o símbolo da paz é uma bandeira branca, a pomba branca representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma consciência coletiva, né? Que permeia o planeta Terra. Então, esse aumento vibracional no planeta Terra, causado por conta do cinturão de luz de Alcione, e também a penetração no campo espectral da era de Aquários, da constelação de Aquários, essa alta vibração permite que seres de luz de alta vibração venham ajudar e entrar em ressonância
com seres humanos que, pelo seu livre-arbítrio, pelo sua intenção de se elevar espiritualmente, de manifestar o seu destino espiritual, eles trazem intuições, sabedoria, conhecimento, terapias, né? Então, a meditação MAP é parte dessa engenharia sideral que nós recebemos primeiramente pela terapia de frequência de luz, uma terapia holística pleiadiana, e depois associado com o trabalho dos sirianos. Então, à medida que a gente vai caminhando nos anos, no tempo, né, vai ficando cada vez mais popular as pessoas conversarem sobre seres de luz e se conectarem intuitivamente, tanto com os seus seres de luz como com o seu próprio eu superior, né, o Espírito Divino. Porque a comunicação celestial, ela se dá através do nosso eu superior, vamos dizer assim. É uma conexão horizontal. E a conexão do eu superior é vertical, pelo chakra coronário. Então vamos, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat e nós procuraremos responder. Deixa eu falar um pouquinho da meditação MAP. Como eu explico toda semana, que toda semana tem pessoas novas assistindo ao vídeo, tanto seja aqui pelo Instagram, pelo canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então a gente dá uma ligeira explicação. MAP significa Movimento Ascensional Planetário. Existem vários movimentos em outros países e transnacionais, também nesse propósito de ajudar as pessoas, os buscadores da luz, né? Então, o movimento ascensional planetário é uma meditação e uma terapia ao mesmo tempo. Ela se faz através da invocação de seres de luz, de pleiadianos, que são terapeutas cósmicos, vamos chamar assim, através de mantras. O mantra são palavras de poder, de invocação. Então, a invocação dos pleiadianos que trabalham os campos magnéticos é Aloha, 3 vezes. Existem muitos livros canalizados pelos pleiadianos através de várias pessoas, né? Estão ficando cada vez mais populares. Existe um ser famoso chamado Cryon, que é um pleiadiano que canaliza principalmente através do Lee Carroll, que trouxe o conhecimento sobre crianças índigo lá há uns 20 anos atrás. Tem a invocação dos Cherokees. Os Cherokees são seres do plano astral, da 4ª dimensão. Trabalham a harmonização emocional ou astral. Todos nós, por várias razões, várias encarnações, a gente tem os nossos traumas. Senão a gente não estaria encarnado aqui. Se você está encarnado, é sinal que tem trauma, tem karma ainda para resolver, senão já não precisaria mais encarnar. O mantra de invocação dos Cherokees é Akita Mani Yo, 3 vezes. E os mais recentes na nossa equipe espiritual são os sirianos. Os sirianos são do raio azul, raio da proteção.
E o que basicamente eles fazem é um trabalho técnico, vamos chamar assim, de atuação no nosso cérebro reptiliano, na memória chamado cerebelo, que fica aqui atrás. Essas memórias traumáticas, de medos ancestrais, primordiais, eles funcionam como protetores, né? Por exemplo, a pessoa que morreu afogada, então ela fica com trauma de água. A pessoa foi enterrada viva, por exemplo, fica com trauma de lugares fechados, com claustrofobia. E assim sucessivamente, os traumas funcionam como, através do medo, né? Geralmente o medo inconsciente, e ele funciona como fator de proteção para evitar que aconteça novamente aquilo novamente. Acontece que quando você tem trauma e tem medo, a sua vibração é baixa, porque o medo é uma vibração muito baixa. Então, mesmo a pessoa buscadora espiritual, que está na busca espiritual, querendo manifestar o seu destino de iluminação, ele não consegue ativar, fazer uma conexão do coração para o coronário através de uma energia coerente, um fluxo coerente, uma manifestação coerente. Ele tenta, mas não consegue. Então, o que os sirianos fazem é um trabalho de limpeza do cerebelo, apagando, vamos dizer assim, harmonizando essas memórias que não são mais necessárias para a sua sobrevivência. Como existe também implantes, chips chamados de implantes, que a gente praticou no passado com acordos com forças trevosas, com arcontes negativos, etc. E que esses chips, esses dispositivos, geralmente etéricos, não são físicos, eles reduzem, eles são bloqueadores vibracionais. Então eles também são desativados ou removidos pelos sirianos. Então a forma de a gente praticar o MAP é como usar em doses homeopáticas, vamos dizer assim, porque é um processo que vai atuar a nível energético, né? Do campo áurico, a nível da alma. Evidentemente, se você está com a aura harmoniosa, com seus chakras harmonizados, você vai ter um reflexo positivo a nível emocional, mental, energético e físico também, né? Então, a recomendação é que você faça essa meditação todas as noites usando as invocações, né? A invocação dos sirianos é Iá e Umá, também 3 vezes. E aí depois que você faz as invocações, você coloca a intenção. A intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, qual a sua prioridade, né? Outra coisa importante é que você está autorizado, ou autorizada, você como pessoa, a ensinar, compartilhar esse ensinamento para qualquer pessoa que queira, né? Evidentemente. Muito bem. Então vamos à prática, né? Vamos tocar o sininho, já virou uma tradição. Vamos agora à parte da meditação em si. Vamos fechar os olhos, fazer algumas respirações conscientes. Coloque a mão no peito,
traz a energia das mãos, do chakra das mãos, para o coração. Alguém está me ouvindo aí? Porque estão perguntando se ficou sem som. Alguém podia falar? O som está normal aí? Alô, alô? Ô, Tony, eu acho que é você. As pessoas estão dizendo que está tudo ok, viu? Obrigado a vocês que responderam. Muito bem. Então vamos recomeçar. Maravilha, Tony. Obrigado. Então, a razão de colocar a mão no peito, nós temos chakra nas mãos. O chakra das mãos são chakras de cura, né, como a impulsão das mãos. E a gente fazendo assim, a gente traz a atenção da cabeça para o cardíaco, né? Quando a gente inspira conscientemente, inspirando pelo nariz, segurando um pouquinho e liberando, expirando pela boca entreaberta, você também traz os pensamentos da cabeça para o coração. Enfim, você pacifica o seu coração e a sua mente. Então vamos fazer até umas 7 vezes de respiração consciente, com os olhos fechados. Procura uma posição confortável, sentado, deitado, como você preferir. Expirando. Soltando. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Muito bem. Quando fizer antes de dormir, é sempre recomendável fazer as suas preces pessoais. A prece é muito importante porque ela eleva a vibração, né? Então, se você tem uma religião, alguma guia espiritual, tem alguma prece, faça, que ajuda. Aqui a gente faz uma prece universal, que eu recomendo também, chamada Grande Invocação. Então eu vou recitar e você vai acompanhando comigo, ou mentalmente, repetindo mentalmente, ou verbalmente, como você preferir. A Grande Invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos.
Aloha. 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 Xeroquis. Akita Manio. Akita Manio. Akita Manio. Os sirianos, Iayuma. 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 E agora você coloca a sua intenção naquilo que seja a sua prioridade. E procure criar o hábito, a disciplina de fazer todas as noites. Quando esquecer, faça na noite seguinte. A razão de fazer antes de dormir é que quando você dorme, nossa aura se liberta do corpo físico e a gente fica flutuando no plano astral. Então é muito mais fácil para os seres de luz trabalhar ajustando as nossas frequências, né? Com você projetado fora do corpo físico. Eu ficaria aqui mais uns 15 minutos, e você também, se não for dormir, porque é criada uma egrégora, uma plataforma energética que nos conecta. Então é importante que a gente fique uns 15 minutinhos aqui, sustentando esta plataforma. Então tenham todos uma boa meditação. Lembrando que isso fica gravado no meu canal, neste canal do Instagram. E amanhã a gente transfere também para o canal do YouTube, Eduardo Chiaca. Então tenham todos uma boa meditação e uma boa terapia, né? Muito bem. Gratidão.